Essa é uma excelente pergunta. E essa é uma prática feita por muitas pessoas nos dias de hoje. A pergunta é: a Bíblia nos orienta sim, ou tem princípios bíblicos para isso? Princípios bíblicos que você possa defender em assistir cultos e programações apenas de maneira online? Eu diria que não. Primeiro, porque quando nós olhamos o culto nas Sagradas Escrituras, elas tratam de uma reunião, um ajuntamento do povo de Deus, um ajuntamento presencial do povo de Deus, onde o próprio Deus convoca esse povo à adoração. É por isso que você vai ver em liturgias umas divisões entre leituras bíblicas e exposição da palavra de Deus e a resposta do povo com louvores, com orações ao Senhor. O culto é uma conversa entre Deus e o seu povo e não tem motivo para que você o assista online, a não ser em raras exceções de perseguição extrema, talvez, ou motivos de doença, obviamente. Alguns ainda vêm falar que não é preciso ir ao culto para ir para o céu, porque o ladrão da cruz nunca frequentou o culto e ainda foi. Poxa, até para ir para o céu não é preciso ir em nenhum culto, porque a entrada do céu foi conquistada e dada gratuitamente por Cristo. Até o princípio do argumento é verdadeiro, mas todo o argumento não, porque eu e você sabemos que o ladrão da cruz é uma exceção de alguém que nem pôde ter a comunhão da igreja. Eu, no mínimo, respiraria fundo para responder uma coisa dessa, não é verdade? Porque eu diria para a pessoa, também não temos crucificações hoje, não é verdade? Será que alguém gostaria de passar por uma crucificação só para não ir na igreja? Então, por qual motivação nós queremos ficar assistindo cultos online? E perceba, a internet é uma bênção, a tecnologia é uma bênção para alcançar pessoas que estão em outros países, em locais distantes. E isso pode ser tremendamente usado para a honra e glória do Senhor. Mas qual a motivação para você não ir à igreja? Seria porque você está vendo muito pecado na igreja? Seria porque você não gosta de gente, talvez? Seria porque você teve uma frustração com alguém da igreja? Perceba que todas essas coisas não são motivos para você deixar de ir. Até porque a Bíblia fala sobre a comunhão da igreja, onde pessoas têm altos e baixos. Fala sobre o povo de Deus, que é pecador, mas que luta para ser santo. Fala que dentro desse povo, sim, tem pessoas com mais caminhada de fé e pessoas com menos caminhada de fé. Portanto, tem pessoas mais maduras na fé e outras não. Lembrando que o tempo de igreja em si não necessariamente é o balizador para a pessoa ser madura ou não, e sim a intimidade com Deus. Por que não participar da comunhão? Lembrando também que a comunhão dos santos não é feita somente dentro das quatro paredes, dentro dos cultos. É muito mais abrangente que isso, mas ela é feita também nos cultos. Na igreja nós compartilhamos dons, somos abençoados com os dons de pessoas, esses dons que foram dados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus.
Nós temos que ter o coração ensinável para estarmos na igreja com pessoas que têm suas dificuldades. A igreja também serve, como diz as Sagradas Escrituras, o povo de Deus tem que ser um povo que presta contas. Não só a igreja como instituição, mas nós falarmos uns para os outros. Esse é o processo de discipulado, da caminhada. Também a Bíblia mostra sobre a adoração pública do povo de Deus, tirando o fato de que muitas bênçãos do Senhor são reservadas para o povo dele em adoração. O povo não distante, mas o povo em conjunto, partilhando das coisas, partilhando dos dons, partilhando da ceia do Senhor. Então não tem motivos, a não ser raras exceções. Inclusive, eu poderia dizer que em países de extrema perseguição, os cristãos se juntam, mesmo que de maneira escondida, mesmo correndo risco de vida, se juntam para adorar o Senhor. E muitos que a gente encontra que vão em locais que são igrejas com uma estrutura muito boa, tem ar-condicionado, tem uma cadeira confortável, tem um som de última linha, tem grandes pregadores, esses não querem ir. Perceba que a motivação talvez esteja em você. E essa motivação seja pecaminosa. Também temos que tomar cuidado, porque muitos estão partindo para o self-service de pregações ou de cultos. E eles vão comparando essas pregações, tem um pregador assim, outro assado, tem um aqui, um acolá, e comparam com seus pastores de igreja local. Observação: pregação da palavra de Deus é bênção para a sua vida, bênção para você. Você deve procurar os melhores professores, os melhores pregadores, pessoas íntimas do Senhor para você se alimentar da palavra do Senhor também. Mas nunca se esqueça do alimento de casa que enche a barriga. Nesse sentido, o alimento da igreja, da sua igreja local, daqueles que estão orando por você, daquele líder que luta para fazer bons sermões durante a semana ou nos finais de semana. Lembre-se, dê valor, ore pela vida do seu líder, do seu pastor, ore pela vida dos líderes da igreja, porque senão corremos o risco de ficarmos procurando na parte da música, vendo as melhores estruturas, edições e edições cinematográficas. E nós vamos nos cansar disso, porque isso é novidade. Novidade atrai novidade. Novidade atrai novidade. Às vezes é bom nós voltarmos só para os instrumentos simples também da nossa congregação local. Um louvor simples, mas um louvor feito de coração. Pessoas ali que estão se dedicando a melhorar, sim, na área da música, mas pessoas íntimas com Deus. Lembrando que nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, lembre-se disso. Antes ou após ter tomado a sua decisão de parar de ir na igreja, parar de ir em cultos e ficar assistindo cultos de maneira online. Participar do culto é uma bênção. E você deve se preparar para o culto. Você deve orar antes do culto. Você deve colocar a sua melhor roupa para cultuar ao Senhor. Você deve chegar cedo no local de culto. Você deve prestar um culto a Deus em espírito e em verdade, junto com outros irmãos de fé que estão lutando para serem mais santos, para obedecerem ao Senhor e para fazerem a vontade do Senhor de todo o coração. Que Deus abençoe sua vida. Se você está assistindo esse vídeo e você hoje é o que o pessoal considera desigrejado, ou seja, não tem uma igreja local, uma comunidade local,
Volte hoje mesmo para a sua comunidade. Procure uma comunidade que prega sobre Jesus Cristo, que as músicas que são cantadas falam sobre Jesus Cristo, que as orações falem sobre Jesus Cristo, que o culto seja para adorar Jesus Cristo, mas esteja em comunhão. Às vezes você fala, mas eu não encontro. Você não encontra. Tem tantos irmãos fiéis se reunindo. Tem tantas igrejas de muitas denominações se reunindo. E essas igrejas adoram somente Jesus Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, eu peço que você dê um like e envie para uma pessoa. Saiba que igrejas que têm um ministério forte online, elas são uma bênção. É verdade. Hoje a tecnologia abençoa muito e a tecnologia alcança locais difíceis de serem alcançados fisicamente. Mas procure uma igreja. Envie esse vídeo para amigos e comente o que você acha desse tema. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.